sobre o Geometry Brush Actors, também conhecido como BSP. Tá? Eles estão aqui em Geometry, nessa aba Geometry. Quando eu clico aqui, vocês percebem que tem todas essas opções, né? Box, cone, cilindro, escada curva, escada linear, escada em espiral e uma esfera. Eu vou arrastar um desses aqui para a cena para vocês verem. Perceba que é um box, né? Arrastei o box para cá e ele, diferente de outros objetos 3D que você vai trazer de fora, você percebe que tem esses pontos aqui porque eles são objetos editáveis. Por que a gente usa esse Geometry Brush Actors? Isso aqui ele é usado para principalmente fazer o teu level design. Eu vou mostrar uma imagem aqui da documentação da Real. Então você tem a fase do blocking, né, que é o brush blocking. Então você usa objetos primitivos como esses brush actors, que são editáveis dentro da própria Unreal, e depois você substitui esses objetos por static meshes, que são criados normalmente em outro software, né, um software 3D, por exemplo, o Blender, o Maya, o Modo e o 3D Studio Max. Os brush actors eles são muito utilizados para que você não precise entrar num programa 3D para você fazer a blocagem do teu cenário. Por quê? Porque eles são editáveis dentro da própria Unreal. E pelo fato deles serem editáveis, eles também são mais pesados, né? A performance deles exige mais da performance do jogo. E por isso é sempre recomendável você trocar os brush actors por static meshes quando for fazer a compilação final do jogo. Mas eles podem ser usados também para você preencher algum espaço em branco, talvez, que você fez todo o cenário static meshes, falta um pedacinho que está aparecendo lá, você pode colocar um brush actor. Poucos brush actors na tua cena não vai complicar a tua performance, o problema é você montar todo o teu cenário assim, né? Não é o recomendável. Então a gente tem aqui o box que eu acabei de criar, e do lado direito a gente tem o painel de detalhes. Vocês podem perceber que o brush type está em aditivo, já vou falar sobre isso, e o brush shape a gente tem em box. Então com ele selecionado aqui, eu posso trocar o tipo do brush shape para outro tipo, que são os mesmos dessa lista aqui do lado, por exemplo, para cone. Então é como se eu pudesse trocar depois o formato do teu brush, né, do actor aqui, depois que você criou. Então na verdade ele só está mostrando no espaço, mas você pode trocar o formato dele. Então eu seleciono o brush e eu posso trocar para, por exemplo, a escada. Tá? Então todos esses brushes têm esse mesmo comportamento e cada um deles tem tipos de edições diferentes. Eu vou voltar para o box, que é o Cube Builder. Você perceba que eu tenho daí as opções dele aqui de X, Y, Z, que é o tamanho, né? Diferente da escala. A gente pode trocar o tamanho dele em X, colocar 400, por exemplo, e aumentar o tamanho dele no X, mas sem alterar a escala. Significa que você está editando o próprio objeto. Tá? Diferente do Static Mesh que você vai trazer de fora, e se você precisar editar, você tem que abrir um programa 3D fora. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem, por exemplo, a escada, Linear Stair. Pelo fato de ser uma escada, ele vai te dar outras opções. Então, por exemplo, Step, né, que é o degrau, a largura do degrau, você pode trocar. Então, tem um degrau mais largo. Né? Tudo isso é editável dentro da própria Unreal. A altura do teu degrau, aqui o comprimento do degrau, o número também de degraus, se você quiser. Tudo isso para você poder blocar o teu cenário e criar o level design, né? Sem precisar você abrir um programa 3D. Uma coisa legal aqui dos brush actors, eu vou voltar esse cara para Cube Builder, Cube Builder, e aí a gente tem o box, né? A opção de box. Eu vou, como se fosse fazer uma parede aqui, não estou preocupando muito com os valores aqui, tá? Só para mostrar como exemplo. Como se fosse fazer uma parede, então 30 de largura aqui, aí comprimento, altura, enfim, como se fosse um bloco de uma parede. Se eu quiser fazer um buraco nessa parede, por exemplo, uma janela, isso é possível com os brush actors. Então eu vou trazer um novo box para cá, novo brush actor, eu coloco ele atravessando a parede e aí eu troco o modo dele para, ao invés de aditivo, eu coloco subtrativo. Então ele vai subtrair o espaço e ele vai fazer um buraco. Se eu apertar play aqui, vocês vão perceber que eu tenho esse buraco. Isso é perfeito para prototipar, né? E tem até a colisão aqui, então o personagem aqui não consegue passar aqui, mas consegue passar pela janela, pelo buraco que eu fiz com o actor. Perfeito para blocar o cenário, como eu disse, sem precisar
abrir um programa 3D. Então, posso colocar, por exemplo, um novo piso aqui, duplicando, e aí blocar uma escada, né? Trazer uma linear stair. E aí não preciso abrir um programa 3D para trocar o tamanho da escada. Posso só, por exemplo, aumentar aqui o número de degraus e posicioná-la melhor aqui, né? Fazendo aqui grosseiramente. E eu já posso blocar uma escada, né? E eu tenho uma escadinha aqui. Então fica a dica para vocês usarem o Geometry Brush Actors para blocar o teu cenário e depois que você estiver pronto, você altera os teus objetos para um Static Mesh. Grande abraço, valeu!